meu Senhor. Podem sentar, queridos irmãos. A gente fala sobre misericórdia de Deus e eu sempre disse, sempre digo e vou continuar dizendo que um dia a gente vai viver aquilo que a gente lê na palavra. A palavra que nos alimenta, a palavra que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos conforta, que nos consola. Tão somente a palavra de Deus, suficiente, viva, eficaz, poderosa, pode tornar o nosso coração inquieto coração, e coração este que é inclinado para o mal. Somente através da palavra esse coração pode ser transformado, aquietado, pacificado, porque a palavra nos traz esse consolo, esse conforto. Viver pela palavra é viver uma vida diferente. Viver pela palavra de Deus é viver com Cristo na vida e em todas as situações e transformado isso em evidência através do nosso comportamento, da nossa fala, do nosso pensamento. Viver com Cristo é viver a palavra de Deus. E eu sempre disse isso, que um dia aquilo que a gente lê, ela vai se tornar uma realidade na vida da gente. E tem que se tornar uma realidade na vida da gente. Afinal de contas, nós sempre falamos aquela frase que todo presbiteriano sabe, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Longe da palavra nós erramos, longe da palavra somos sozinhos, longe da palavra de Deus estamos sem abrigo, longe da palavra de Deus não há segurança. Longe da palavra de Deus, nós estamos sujeitos a ventos de toda doutrina e ser levados por misticismos, por experimentalismos, por outras coisas que podem causar emoção no coração da gente, mas não nos levam à realidade de conhecer a Deus como Ele é. A palavra de Deus, irmãos, é quem nos sustenta. Eu digo isso de forma introdutória e eu quero conversar com vocês e refletir com vocês nessa manhã um texto que veio ao meu coração antes mesmo de falar com a Raquel. Estava até conversando com o Caio, eu tinha preparado um sermão para hoje de manhã, mas Deus Ele é surpreendente na vida da gente. Isso não é emocionalismo ou misticismo, mas Deus sabe aquilo que o nosso coração precisa, não é? E a minha leitura devocional de madrugada, antes de dormir, porque eu já acordei em cima da hora hoje, eu passei o dia todo ontem no hospital, antes de ontem no hospital, ontem eu saí de 1h pouca da tarde, ontem eu fui celebrar um casamento. Depois do casamento, voltei para o hospital, cheguei em casa perto de 11h pouca da noite, então eu desmaiei. Eu fui acordado hoje pelo Roberto, pelo Caio, o despertador tocou, eu não vi, já eram 8 horas da manhã, e Deus me deu esse período de descanso, de sono, de repouso, mas antes eu dormi ontem, li a palavra, e eu gostaria de compartilhar com você. Lamentações, profeta Jeremias, no capítulo 3. Vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 22. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 ao 26. O texto sagrado assim nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma.
portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. 26, todos juntos. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso é em silêncio. Louvamos o teu nome, Pai, nesta manhã, por aquilo que lemos nas tuas sagradas Escrituras. Aplica em nós essa palavra. Esconde-nos, Senhor, por trás da cruz, e que o meditar do meu coração e o falar dos meus lábios possam te agradar, Senhor. Sustenta a minha vida e a vida dos meus irmãos aqui presentes, e usa de misericórdia conosco para entendermos a tua palavra, esta mensagem a ser proferida, e também que possamos praticá-la no nosso dia a dia, pela intermediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e através do teu Espírito Santo, Consolador, que habita em nós, nós te agradecemos hoje e sempre, ó Deus. Amém. Lamentações de Jeremias é um livro que foi escrito por um homem de dores, um homem que sofreu uma época as adversidades e o juízo de Deus sobre o seu povo, sobre ele mesmo, sobre seus familiares, sobre pessoas queridas. Jeremias foi um homem que pregou a verdade de Deus num contexto de total esfriamento espiritual. Jeremias foi boca de Deus entre pessoas que não queriam ouvir. Jeremias foi um homem sofrido por reconhecer o Deus que amava aquele povo, mas por conhecer também um povo que não amava Deus. Jeremias prega nesse contexto de Lamentações, ao ver uma cidade desolada, ao ver um povo dizimado, ao ver um esfriamento deste povo, ao ver um afastamento, distanciamento dessas pessoas do povo de Deus, povo escolhido por Deus, amado por Deus, mas totalmente distantes dos seus preceitos, desobedientes, renegando a sua palavra, fazendo coisas absurdas, abomináveis, se assemelhando aos ímpios. Jeremias é um homem que prega nesse contexto, irmãos. E muitas vezes, Jeremias vai dizer que é inútil a sua pregação, porque quem vai crer na sua mensagem? Quem vai dar crédito àquilo que ele está falando? E Jeremias contempla exatamente esse contexto de ruína, não somente material, na desolação da cidade em si, mas de ruína espiritual, de esfriamento. E Jeremias sabe perfeitamente o motivo pelo qual o juízo de Deus chega ao seu povo, envia um dos maiores exércitos que a civilização já teve, os babilônicos, para invadir Jerusalém, para destruir a cidade e levar cativo o seu povo. Jeremias entende perfeitamente que o juízo de Deus é chegado naquele momento pela desobediência do povo, pelo esfriamento, pelo distanciamento de Deus. E Deus usa de justiça e de juízo, utilizando-se dos babilônicos para fazer com que o povo dele sofra, para que aquele povo saiba que o motivo da desolação, o motivo da tristeza, o motivo do exílio é por conta do pecado cometido, do afastamento de Deus. Lamentações de Jeremias é um livro que vai retratar essa realidade, mas é um livro também que não somente aponta a desolação do povo, a tristeza do povo, o lamento do povo e do próprio profeta, mas é um livro também cheio de esperança, cheio de confiança num Deus que age apesar das circunstâncias e em meio às circunstâncias.
Lamentações de Jeremias vai trazer ao leitor, a mim, a você, ao povo de Deus hoje, a certeza de que Deus intervém na história da vida da gente e intervém de maneira definitiva para mudar o quadro da nossa vida, para mudar o quadro da nossa existência, para fazer renovo na nossa alma. Esse texto que nós lemos é de uma profundidade e é de um amor tão grande, provindo da parte de Deus por nós, que a gente poderia passar horas aqui meditando nesses versículos que nós lemos, do 22 até o versículo 26. Mas eu queria expor, versículo por versículo com vocês, para a gente entender esse cuidado de Deus para conosco. Jeremias, no versículo 22, ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se tem algo precioso na vida da gente, indispensável na vida da gente, vital para a gente, são as misericórdias do Senhor. E observe o que Jeremias diz: a misericórdia do Senhor, as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Às vezes a gente lê tantas vezes a palavra misericórdia e às vezes a gente não faz uma associação do que isso significa para a vida da gente. Misericórdia, e a gente tem sempre aquele significado, é não receber de Deus aquilo que a gente merece. Misericórdia é não receber de Deus a sentença de morte. Misericórdia é não receber de Deus o abandono por conta daquilo que somos. Misericórdia de Deus é fazer com que a gente acorde todos os dias de manhã e tenha o sol que ilumina a terra, e ter o ar que respiramos, é ter o nosso corpo, a nossa casa. Misericórdia de Deus é todo o sustento que vem de Deus para a preservação da nossa vida. Misericórdia de Deus. E o profeta Jeremias vai dizer com muita propriedade: é por causa disso que a gente não é consumido, é por causa disso que nós não morremos. É a misericórdia do Senhor que nos sustenta, é a misericórdia do Senhor que nos ampara, é a misericórdia do Senhor que cuida de cada detalhe da nossa vida. E sabe o que é melhor? É que essas misericórdias não vão acabar quando você vai terminar o seu dia no meu. Que as misericórdias do Senhor, elas são para sempre, são eternas, elas jamais terão fim. Mas quando eu penso em misericórdia, eu penso na minha condição de pobre pecador. Quando eu penso em misericórdia, eu sou elevado a não somente a reconhecer as coisas que eu tenho de forma palpável e talvez muitas vezes abstratas, mas que são essenciais para a minha vida. Mas quando eu penso em misericórdia, eu penso em algo eterno e espiritual. Porque a misericórdia de Deus também alcançou a minha vida e a sua vida, para que nós não perecêssemos eternamente no inferno. A misericórdia do Senhor foi em mandar Jesus para nos salvar, transformar a nossa vida, escrever os nossos nomes no livro da vida, apagar os nossos pecados e aguardar confiantemente o dia em que Ele irá nos buscar, nos levar para morar eternamente com Ele, em santidade, em plena justiça, em gozo e júbilo eterno nas regiões celestiais. Ele salvou a minha vida. A misericórdia do Senhor nos tirou do lamaçal, do poço, do fundo do poço, de um tremedal de lama. O apóstolo Paulo vai dizer que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Misericórdia de Deus. Fomos alcançados por ela. Seu amor, a sua graça, a sua bondade mudou o nosso destino, mudou o nosso futuro, garantiu-nos vida eterna. O versículo de número 23 diz: renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ainda que eu e você tenhamos vacilado na vida espiritual algum dia,
tenhamos tropeçado algum dia, e nós somos falhos, fracos, pecadores, redimidos sim, mas sujeitos a equívocos, a entristecermos ao Senhor, a sermos guiados pelo nosso próprio entendimento, porque o nosso coração é inclinado para o mal, é inclinado para o pecado. Certamente, muitas vezes, eu e você caímos em esfriamento espiritual. Acordamos e passamos alguns dias sem orar, sem vontade de se alimentar da palavra, assoberbado pelas preocupações da vida, indiferente às coisas do céu, de Deus. Fomos tomados pelo contexto, pela circunstância que causou até mesmo incredulidade no coração da gente. Conhecemos o Senhor, amamos o Senhor, mas se abateu sobre a alma da gente um desfalecimento. O salmista vai traduzir isso de uma forma muito precisa. Ele vai dizer assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te afliges dentro de mim? Quando a gente lê esse texto do profeta Jeremias, a gente entende que as misericórdias do Senhor não dependem de mim ou de você, nem muito menos a sua fidelidade para conosco. Porque a própria palavra vai dizer assim: ainda que eu e você não sejamos fiéis, todavia o Senhor permanecerá fiel para conosco. Ainda que você erre, ainda que eu tropece, ainda que haja esfriamento no meu coração, a fidelidade do Senhor não vai me abandonar. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na minha vida. A forma como Ele me chamou, a forma como Ele me amou, não vai ser mudada. O seu amor continuará sobre mim, a sua graça continuará sobre mim, a sua fidelidade não tem fim, tanto quanto a sua misericórdia, elas não acabam apesar de nós. Fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor pode ser traduzida através das promessas que Ele nos fez e que nós encontramos na Bíblia. Promessa de vida eterna, promessa de sustento aqui na terra, promessa de ter aflição, sim, como Jesus disse, mas a promessa de sermos aliviados por Ele, de sermos consolados por Ele, de sermos amparados por Ele. Salmo 91, eu estou citando muito o Salmo porque desde o dia 1º de janeiro eu estou lendo os Salmos, mas de uma maneira, mais devagar, estudando, lendo, aprofundando. E como é maravilhoso a poesia dos Salmos, como é maravilhosa a mensagem advinda do livro dos Salmos. E o salmista Davi, no Salmo 91, vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. É o Senhor. A fidelidade do Senhor é para aqueles que habitam nele, para aqueles que convivem com Ele, para aqueles que entregaram a vida para Cristo, para aqueles que reconhecem a dependência total e irrestrita do cuidado de Deus para nós. E aí isso se transforma em paz, isso se transforma em gozo, isso se transforma em contentamento. Como é perfeito aquilo que o apóstolo Paulo diz: eu hoje sei viver em toda e qualquer situação, porque eu aprendi a ficar contente por tudo.
o que é fartura, sei o que é escassez, sei o que é saúde, sei o que é doença, sei o que é ser perseguido, sei o que é sorrir, mas também sei o que é chorar. Eu tenho a minha vida em Deus, em Cristo Jesus, por isso eu sou e estou contente. As misericórdias, a fidelidade do Senhor não se acaba. Versículo de número 24. O profeta Jeremias declara: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Para a alma aflita, para a alma, sabe, cheia de conflitos, de inquietação, o profeta Jeremias diz: volta minha alma, igualzinho as palavras do salmista, do Salmo 116: volta, ó minha alma, ao teu repouso, porque ele tem te feito muito bem. Isso é mais, irmãos, do que a nossa racionalidade possa pensar. Isso é mais do que a inteligência, o intelecto, a mente da gente racional possa compreender. Mas é algo que se sente. A gente não sabe muito bem como descrever essa paz que a gente sente em meio aos conflitos da vida, aos dilemas. A gente não sabe descrever como eu posso falar para vocês, falar para a minha alma, dizer que o Senhor é a minha porção, é o meu abrigo, é o meu consolo, é a paz que eu sinto em meio ao que eu estou vivendo, a minha família está vivendo, os meus irmãos, os meus amigos estão vivendo. Como dizer que a paz no meu coração nessa manhã de hoje, depois de receber uma notícia diversa? É porque eu sou super-homem? É porque eu sou insensível? Não. É porque a minha alma espera somente em Deus. Ele é a minha porção. Pode faltar tudo na sua vida, não vai faltar no Senhor. Você pode sentir falta de algumas coisas, mas de Deus, Ele nunca se ausentará da nossa vida. O Senhor é a minha porção, é a minha fonte, é o centro da minha vida. Estou certo de que nada, absolutamente nada, vai me afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Versículo de número 25. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele e para a alma que o busca. Duas coisas aqui. A gente pode entender perfeitamente. E o ímpio até pode dizer que Deus é bom. Aquele que não conhece a Cristo pode até estampar uma camiseta ou colocar um adesivo no carro dizendo que Deus é bom. Pode até usar isso de maneira expressiva, verbalizando isso no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na rua, entre os amigos, dizendo que Deus é bom. Deus é bom. Afinal de contas, o ímpio tem esse reconhecimento sim que Deus é bom. Deus é bom. Embora a sua alma não foi alcançada pela graça, mas há um testemunho, inclusive não somente do ímpio, mas também da natureza em si, afirmando. Céus e terra afirmam a bondade de Deus, a expressão do amor de Deus para com a humanidade. O ímpio pode até dizer isso, Deus é bom, mas há uma profundidade tão grande nessas palavras para quem conhece a Deus, para quem ama ao Senhor.
para aqueles que esperam por Ele. E essa esperança, o apóstolo Pedro vai dizer que é uma esperança inacessível, ou seja, é uma esperança que não murcha, que não morre, que não se acaba. É uma esperança viva, é uma esperança que não tem fim. E Jeremias está dizendo assim: aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que entregam as suas solicitudes nas mãos dEle, aqueles que se entregam ao Senhor e confiam nele, para estes, a bondade do Senhor é manifestada. É algo presente na vida. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom, inclusive nas suas aflições e nas minhas aflições. Deus é bom, inclusive nas minhas dores, no meu choro, porque é Ele que enxuga as minhas lágrimas, é Ele que me consola, é Ele que me sustém, é Ele que me leva a olhar além e saber que as misericórdias, a fidelidade, a bondade dEle sobre mim jamais acabarão. Deus é bom em todo tempo, mesmo nos momentos de adversidade. O Senhor é bom para aqueles que de alma o buscam, para aqueles que se derramam diante do Senhor. Finalmente, irmãos, versículo de número 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Queria que você repetisse essa última parte. E isso em silêncio. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é falar. Se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é reclamar de Deus. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, não chega, vai além da reclamação, é a murmuração. E a murmuração é a total desconfiança e incredulidade em reconhecer que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, que para Ele nada é impossível. Murmuração é muito mais do que uma reclamação. Reclamação é aquilo que o profeta Abacuque fez quando ele escreve o seu livro. Senhor, será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não tem misericórdia do teu povo? Reclamação. Murmuração é quando a gente decide no coração de que nada vai mudar o quadro da vida da gente, porque Deus não existe. Murmuração é quando a gente começa a atacar a Deus, a culpar a Deus por aquilo que está acontecendo conosco. A gente gosta, a gente precisa falar. E muitas vezes as nossas orações são reclamações e muitos partem, despencam para a murmuração, culpar a Deus pela sua vida, pelos seus erros, pelas circunstâncias da sua vida. A gente quer falar, a gente quer expressar. Paulo vai ensinar isso para a gente, dizendo assim: sejam conhecidos de Deus todas as nossas ansiedades. Embora Deus conheça aquilo que eu passo, fale para Ele também. Mas Paulo também ensina que essa minha oração, apresentando ao Senhor as minhas necessidades, elas devem ser feitas também já em ações de graças, agradecendo ao Senhor por tudo, pela resposta da oração, pelo cuidado de Deus. Mas eu queria rapidamente pensar assim: bom é esperar no Senhor, aguardar a salvação do Senhor. Aí Jeremias diz assim, e em silêncio. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem coisas na vida da gente que a gente não consegue gerenciar.
Às vezes temos muitas coisas em nossas vidas que nós não conseguimos administrar. Às vezes tem muita coisa na vida da gente que a gente não consegue mudar o quadro. Tem muita coisa que a gente é limitado, que a gente não tem condições, que a gente não tem competência para fazer. Muitas vezes a gente tem um desejo enorme de mudar aquela situação, talvez no contexto familiar, talvez no contexto profissional, talvez na nossa própria vida, no nosso íntimo, e a gente deseja mudar e a gente não consiga. A gente não consegue administrar, a gente não consegue mudar o quadro, a gente não consegue gerenciar muitos assuntos na vida da gente. E aí a alma se angustia, e aí a alma se lamenta, aí a alma chora, e aí ficamos inquietos, e aí, entramos em agonia. O profeta Jeremias vê a desolação do seu povo, vê a destruição da sua cidade, vê pessoas que não dão ouvidos à sua pregação, e não adianta o profeta Jeremias sair correndo em meio aos escombros daquela cidade e pregando em voz alta incessantemente, porque aquele povo vai continuar não ouvindo. E aí vem o Espírito Santo de Deus e o inspira a olhar para o contexto que ele está vivendo, a olhar ao seu redor, a olhar as circunstâncias da sua vida e dizer assim: Jeremias, se cale, não tem nada que você possa fazer, não tem nada que você possa mudar, não há nada que você possa agir, não há nada que você faça que seja eficaz para transformar esse contexto, essa situação, essa história. Então Jeremias compreende, silencie. Irmãos, talvez seja essa uma das partes mais difíceis de vivermos, porque o nosso ímpeto é de fazer as coisas de bate-pronto. O nosso ímpeto é não ficar parado, é ter que fazer, ter que agir. Mas há um Deus nos céus que diz: agora não, silencie, não pregue. Foi isso que aconteceu com Jeremias. Bom é esperar no Senhor e em silêncio. Muitas vezes o contexto da nossa vida ela é mudada quando a nossa oração não é nem uma frase. Muitas vezes Deus muda o quadro da vida da gente quando a gente se ajoelha para pedir algo para Deus e a gente não consegue formular uma frase na nossa boca. Muitas vezes as mais sublimes e maravilhosa oração foi feita no silêncio dos lábios, mas no abrir do coração para Deus. Muitas vezes o nosso silêncio diz muito mais do que a nossa boca. Eu tenho aprendido isso na minha vida e na minha família. Eu tenho aprendido a silenciar. Eu tenho aprendido a não falar tudo, mas eu tenho aprendido também de que o Deus que me ouve no silêncio, que conhece mesmo a minha oração antes dela ser proferida, porque Ele já sabe as nossas palavras. E também crer que o Espírito Santo de Deus nos assiste diante do Senhor com gemidos inexprimíveis, quando não há frase feita. Eu tenho aprendido a confiar em Deus, embora
no meu silêncio, no nosso silêncio, Ele é aquele que nos atende de forma pública, explícita, clara. O mundo precisa saber que você tem um Deus que cuida da sua vida em qualquer situação. Seu vizinho vai perceber que você é diferente. E mesmo a rua tendo faltado água, faltado energia, tal terrível a sua vizinhança, você é alguém que não se lamenta para eles, mas prefere aguardar silenciosamente o agir de Deus em todas as áreas do seu viver. Amém. O Senhor nos aplique essa palavra. Que o Senhor Deus conforte, console o nosso coração. O Senhor Deus haja de maneira natural na nossa vida e sobrenatural para aquilo que nós ainda não entendemos, mas que Ele irá fazer. Que o Senhor Deus traga paz sobre as nossas vidas, consolo, conforto. Que essa palavra da misericórdia eterna de Deus, da bondade eterna de Deus, da fidelidade eterna de Deus esteja entranhada na nossa vida. E sempre que a gente queira desistir, pensar em esfriar, a gente lembra que as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós a cada manhã. Amém?